nós devemos superar essa ideia de catequizar o outro. Deus não precisa de advogados, Deus precisa de testemunhas. Então eu não posso ser advogado de Deus, eu tenho que ser testemunha dele. Ser testemunha é diferente de ser advogado. Quando você é advogado, você catequiza. Quando você é testemunha, você apenas conta da sua experiência e convida o outro a participar. É uma diferença muito grande. Por exemplo, eu fui a um restaurante maravilhoso e falo com você, Leda, vá a esse restaurante, porque eles servem uma comida que você vai gostar. É diferente de eu falar assim, você tem que comer lá, isso que você está comendo está errado. Percebeu a diferença? Sim, claro. Então, eu nunca procuro catequizá-los. Agora, é claro, lógico, evidente, que pelo fato de você ser apaixonado por uma coisa, eu sou apaixonado por Deus, não me envergonho de dizer isso, não me envergonho do Evangelho de Cristo. Quando eu falo dele, algumas pessoas falam assim, seus olhos brilham. Seus olhos brilham. Agora, respondendo mais assim, de maneira afunilada, eu tenho muitos ateus que são pessoas tão queridas, que às vezes são pessoas que são machucadas. Ateísmo, uma palavra muito genérica, que não justifica todos os casos de descrença. Leda, há pessoas que são ateias por causa da caricatura de Deus que o pai e a mãe lhe apresentou. Ele não rejeitou a Deus, ele rejeitou aquela figura patética que foi apresentada para ele, sabe? Ele rejeitou, às vezes, aquela forma nociva, tóxica de religião que foi passada para ele. Quem sou eu para julgar? Ele está machucado, tá certo? Ele está machucado. Então eu tenho que mostrar para ele o amor, dar as razões racionais por que eu creio, e não enfiar goela abaixo. E houve até uma experiência engraçada que eu quero contar para vocês aqui. Uma vez, eu fui barrado de dar uma palestra na Unicamp. Já tem muitos anos isso. Ia ter um congresso na Unicamp lá, de fé e ciência, se não me engano, alguma coisa assim. E eu fui barrado porque eu tenho posicionamentos religiosos mais conservadores, né? Aí, na última hora, barraram. E a coisa explodiu na mídia, e uma revista de grande circulação no Brasil, que eu não vou dizer o nome para não fazer propaganda, colocou uma matéria sobre isso, e na foto dessa revista, os jornalistas puseram de propósito, você sabe como fazer isso, né? Colocaram uma foto minha de braço cruzado de um lado e a foto do professor ateu de braço cruzado do outro, né? E na época, a rede social ainda era um pouco menos do que hoje, mas começou a pegar o fogo, né? E eu fiz o que o Cristo mandou. Eu convidei aquele ateu com um outro professor para comer junto. E quando eu fui comer, eles pensavam que eu ia todo armado ali para dar... Não, a gente só almoçou. Não falei nada. Comemos juntos uma segunda vez. Aí já abrimos um pouquinho de questão de religião. Leda, curiosamente, ele não se tornou cristão, eu não me tornei ateu. Mas nós, durante um tempo, depois nós perdemos o contato, ficamos bons amigos na época ainda do e-mail. Bons amigos a tal ponto que depois desse evento, houve um outro evento na Unicamp, onde um ex-professor de Israel meu vinha para dar uma palestra, Joseph Garfinkel, arqueólogo bíblico que defende a historicidade bíblica. E eu mandei um e-mail para ele, por favor, segure os seus colegas ateus aí, não barrem a palestra dessa vez. Ele falou, não vamos falar, que agora eu sei que o seu trabalho é sério e tudo mais, e não barrou. Houve a palestra do professor. E tempos depois, quando eu estava num momento muito difícil da minha vida, muito mal, que até a depressão foi nesse momento, eu lembro que ele mandou um e-mail para mim, falou assim, Rodrigo, eu não acredito em Deus, mas você acredita. E você fala com tanto carinho dele, que se ele existir, meu amigo, não desista. Deus vai estar com você. Um ateu escreveu isso. Entende? Então, tem um episódio do Evangelho, Leda, que Pedro, quando Jesus foi traído por Judas ali, estava no Getsemane, todo mundo conhece a Semana Santa, a Igreja Católica faz encenação disso, os filmes mostram, quem já leu na Bíblia, Judas vem com uma turba de homens para prender Jesus, e Judas dá um beijo em Jesus. Pedro, no desespero, toma uma espada e corta a orelha do soldado Malco. E Jesus, Kefa, Pedro, guarda essa espada, porque quem vive pela espada morre por ela. Eu aprendi com esse episódio bíblico que não é cortando a orelha de alguém que eu vou defender o Cristo. Eu aprendi com o erro de Pedro. Eu acho que é isso que a gente tem que aprender. É ser convicto na minha doutrina, eu tenho convicção do que eu creio, mas saber que o céu
que eu espero, cabe os que concordam comigo e os que discordam de mim. Qual é a sua igreja? A minha igreja, eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É uma igreja relativamente nova, porque ela surgiu nos Estados Unidos no século XIX. Ela surgiu a partir de um conglomerado de outras igrejas que cometeram um erro. A minha igreja, você vê como é que é a questão da reciclagem. Havia pastores batistas, presbiterianos, Christian Connection e outros grupos mais ali, que juntos com esse pregador batista chamado William Miller, ou Guilherme Miller em português, fizeram um cálculo errado e acreditaram que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844. Realmente eles estavam equivocados, nós não podemos saber a volta de Jesus, e quando acabou aquele movimento, muitos ficaram assim, desanimados da fé, alguns voltaram para suas igrejas, e outros começaram a estudar a Bíblia, continuaram estudando a Bíblia, alguns pioneiros, e falaram, não, peraí, a gente não pode desanimar assim, porque os discípulos também ficaram desapontados quando Cristo foi crucificado. E começaram a trabalhar alguns pilares que nós temos. Entre eles, a guarda do sábado. Nós guardamos o sábado assim como os judeus o fazem. Entendemos que esse é o dia sagrado da Bíblia. A alimentação. Os adventistas, nós preocupamos muito com o viver saudável. Por exemplo, uma vez eu fui aos Estados Unidos e eu conversei com um americano na hora de passar ali no controle de passaporte. Dificilmente eles conversam, mas lembra que foi que a vida lhe dá muito do mesmo, né? E ele batendo papo comigo, aí ele perguntou, você é cristão? Eu falei, sou adventista. Aí eu perguntei, você conhece a igreja adventista? Ele respondeu, claro que eu conheço. Vocês mudaram o nosso breakfast, o nosso café da manhã. Por quê? E ele tinha razão, porque antes os americanos comiam só bacon com ovo frito e café preto, e os adventistas, mudando a alimentação, colocaram cereais. O cereal, o famoso cereal Kellogg, da Kellogg's, ele foi fundado por membros da igreja por acreditar numa vida saudável. Então, os adventistas, nós evitamos alguns alimentos, nós procuramos os 8 remédios de Deus, da natureza, que é luz solar, água pura, exercício físico, oração, dormir bem, paz com o semelhante, remédios de profilaxia, que nós não temos nada contra os médicos, temos muitos médicos e hospitais, mas não queremos engordar a conta do médico dando dor de cabeça para eles, né? Temos uma rede de escolas também, porque a gente acredita na educação como processo da redenção. Temos a igreja, acreditamos na separação definitiva entre igreja e Estado, não acreditamos em outra forma de governo, senão o governo laico. E temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática. E temos a certeza que a igreja de Deus é maior do que a igreja adventista, porque ela é feita dos sinceros que estão na igreja adventista e os sinceros que não estão nela, o que chamamos de igreja invisível e igreja remanescente. Em resumo, seria esse mais ou menos um briefing dos adventistas do sétimo dia. Tem alguma restrição alimentar, certamente, né? Nós, por exemplo, somos abstêmios, nós não comemos carne de porco, não comemos frutos do mar, somos abstêmios de bebida alcoólica, cigarro, drogas também, evitamos alimentos com cafeína. Veja bem, não é que... Significa que você não toma café? Não toma café preto, evitamos também refrigerantes à base de cafeína. Não estou dizendo que você nunca vai encontrar um adventista que não tome um pouco de café, porque isso não é uma doutrina, no sentido assim, se você fizer isso, você vai ser excluído ou tomar um refrigerante à base de cola. Mas evita-se. E o ideal da igreja, repito, não é doutrina, mas o ideal é se a pessoa puder até caminhar para um regime vegetariano, ou ovo-lacto vegetariano, ele terá melhor índice. E tudo isso a igreja sustenta com um olho na fé, que é a teologia, e um olho também na razão. Eu vou dar um exemplo de 2 estudos bem rápidos. Um foi feito na Califórnia e outro foi feito aqui no Brasil. O estudo feito na Califórnia por pesquisadores não adventistas resolveram pegar por amostragem um grupo de adventistas da região de Loma Linda, na Califórnia, e comparar com a população californiana não adventista. População normal, que come fast food e tudo mais. E esse estudo revelou que os adventistas viviam 10 anos a mais do que a média da população. Depois disso, 10 anos a mais. Agora, recentemente, no Brasil, um estudo de características semelhantes a esse foi feito, inclusive com verbas do governo federal, foram anos de estudo, a USP participou, a FAPESP e tudo mais, chamado Adventus.
no Brasil, só que foi um estudo mais completo, onde eles pegavam por faixa etária, faziam uma diferença de adventista vegetariano para adventista não vegetariano com o resto da população, fazendo questões de glicose, hipoglicemia, pressão alta. E, novamente, eu não sei precisar quantos anos a mais o grupo de adventistas teve em relação à amostragem igualitária do restante da população, mas foram anos a mais. Apenas digo que esses estudos aqui que eu estou apresentando não são, de maneira nenhuma, uma forma triunfalista de falar assim, olha como nós somos bons. Por favor, não entendam assim. É apenas uma sugestão, como eu falei, que independente de você ser adventista, católico, ateu, evangélico, espírita, não importa. Se eu posso deixar como sugestão, cuidem da saúde de vocês, sabe? É muito importante cuidar da saúde. Beber água, aqui, ó, eu tô com meu copinho d'água aqui. Se você não bebe 2 litros d'água por dia, você já está doente. E eu acho que se você tiver mens sana corpore sano, se você tiver uma mente sadia, o seu corpo vai estar sadio. E nós abrimos o nosso bate-papo aqui com uma pergunta bem jornalística sua, que é como sobreviver a um mundo de tanto caos emocional. Eu dou uma dica para vocês. Cuidem do corpo de vocês para que a mente de vocês esteja lúcida o bastante a ponto de promover elementos ali no cérebro, na sinapse do cérebro, para você ter bons pensamentos, etc, etc. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!